Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão se fazendo presente nessa transmissão. Vamos para mais uma noite para a honra e glória do Senhor. A irmãzinha aqui já está comentando, a irmã Nayana já está comentando nessa live. Glória a Deus, seja bem-vindo. Outras pessoas que estão chegando agora. Amém? Meus amados queridos irmãos, o meu propósito de entrar aqui, o meu objetivo, não vou demorar muito, né? É de orar e também compartilhar uma mensagem do Senhor e aquilo que eu entendo um pouco dessa mensagem, a minha visão dessa palavra. Amém? Então, quem quer ouvir, quem quer orar, eu quero que permaneça, que não saia da live, que permaneça, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, hoje é falar sobre os desafios dessa vida como cristão. É o tema que eu posso aqui nesse momento usar. O tema que nesse momento eu posso aqui usar. O desafio, né? O desafio dessa vida, né? Que nós enfrentamos como cristão e as lutas, né, que nós temos diariamente. A Bíblia vai falar, meus amados queridos, no Salmo 91, se você tiver acesso aí às escrituras, vai ajudar bastante, sabe? Se você tiver acesso às escrituras aí, para você meditar nessa noite junto comigo. No Salmo 91, vai falar sobre o laço do passarinheiro. Eu não sei se você já foi vítima desse laço alguma vez. Se você já foi vítima desse laço alguma vez. Ou que você passou, sabe, perigo de até cair nesse laço, mas Deus te livrou. Então, meus amados queridos irmãos, a Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. Esse laço nós sabemos que é armado todos os dias, é colocado diariamente para que nós venha a tropeçar, né, e se engarranchar, Só que a Bíblia vai falar aqui no Salmo 91 que o Senhor livrará do laço do passarinheiro. Então, para Deus nos livrar desse laço do passarinheiro, nós precisamos estar ali em direção do Senhor, seguindo ali a direção do Senhor. Nós precisamos estar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos alertar, é o Espírito Santo que vai nos mostrar, é o Espírito Santo, né, que vai nos alertar na hora que nós estiver se aproximando de um laço, E meus amados queridos irmãos, existe até o laço do passarinheiro, às vezes, na nossa mente, porque o inimigo ele não usa só pessoas para armar laços, mas às vezes o inimigo consegue armar laço na mente da pessoa, colocando coisas negativas. Então,
Mas a Bíblia nos diz aqui que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Então, meus amados queridos, como eu disse aqui, né, e só para ressaltar, Deus, ele só nos livra desse laço se nós colocar nossa vida na mão dele. Por isso que está escrito no Salmo que diz, né, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, para Deus nos livrar do laço do passarinheiro, meus irmãos, é necessário que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, que nós confiamos nele. Deixar que Deus venha nos guiar, nos guiar. E aí Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro, né? Deus vai nos livrar da maldade do inimigo e da maldade do homem. Também eu vou estar aqui trazendo agora uma mensagem aqui que diz no Salmo 91, vamos ver o que diz aqui o Salmo 91 no versículo 5, diz aqui: não temerás espanto noturno, não não temerá espanto noturno. Nós sabemos que muitas coisas acontecem no turno da noite. Muitas coisas acontecem no turno da noite, na escuridão, aonde o mal ele opera, aonde as trevas opera, né? Só que a Bíblia fala que não temerá espanto noturno. Então a Bíblia está falando: vocês não temerão espanto noturno. Se nós não temerão espanto noturno, então isso me faz entender que Deus colocará sobre nós uma proteção para nos livrar das trevas. Para nos livrar das trevas. Quantas pessoas que saem de casa à noite para ir em algum lugar, talvez ir, né, e fazer uma visita a um amigo, uma amiga, um parente, né, que vai em algum lugar assim para tipo sair, né, poder sair. Só que fica com medo de muitas coisas acontecer com a sua vida, né, nessa saída, simplesmente à noite, porque nós não sabemos, né, o que acontece no turno da noite. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e colocamos os nossos caminhos na mão de Deus, o lugar para onde nós vai, Deus ele nos guardará, meus irmãos. Ele nos guardará. Por isso que a palavra dele diz: não temerá espanto noturno. Nós não devemos temer o mal. Nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que ter a certeza que Deus está nos guardando. Que Deus está nos guardando. Porque, meus amados queridos irmãos, se nós ficar com medo de sair, né, noturno, de nós sair na noite, nós vamos deixar de viver. Deixar de viver. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E a Bíblia fala lá em Jeremias, que diz que bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor. Então nós precisamos confiar mais em Deus. Confiar. Se você for sair de casa, se você for fazer uma visita a alguém, se você for resolver alguma coisa assim à noite, porque à noite
é o que está o perigo, né? Porque nós não sabemos, né? Quem, por exemplo, nós não sabemos quem está ali para fazer o mal, né? Porque os maus, nós sabemos que deixa para fazer mais essas coisas na escuridão, nas trevas, aonde ninguém vê. Mas nós temos que ter a certeza que Deus vai nos guardar, sabe? Que Deus vai nos guardar. Então, quando você sair de casa, coloca a sua vida na mão de Deus. Se você tiver um olhinho ungido, unge a sua cabeça, unge a sua cabeça, né? E fala: Senhor, eu quero que o Senhor me guia por todo o caminho, por todo o caminho, até onde eu for, Senhor. O Senhor venha me guiar, venha me proteger. Não precisa você demorar na sua oração, porque a Bíblia fala que não é no muito falar, né, que será atendido. Agora só precisa você falar as palavras certas. Só precisa você falar as palavras certas. Falar: Senhor, eu unjo a minha cabeça porque eu creio, Pai, que o óleo representa, simboliza o teu Espírito Santo. E a partir de agora, o teu Espírito Santo vai me guiar. Vai me guiar. E se o Senhor vê qualquer mal lá na frente, que o Senhor venha me desviar do mal. E aí você unge a sua cabeça, coloca a sua vida na mão do Senhor e vai para onde você quer. Confia no Senhor, porque o Senhor te guardará em todo o seu caminho. Por isso que, no Salmos 23 diz a oração a oração do salmista, a oração de Davi: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. A vereda da justiça. Ou seja, guia-me por o caminho certo. Guia-me por o caminho certo. Então, meus amados queridos irmãos, quando nós sair de casa, seja de dia, seja de noite, né? Porque a cidade tem várias ruas, né? Tem várias esquinas, tem vários lugares e que você vai passar e que você não sabe o que está lá na frente, o que está lhe esperando. Mas na hora você diz para Deus, antes de sair de casa, diga assim para o Senhor: Senhor, guia-me pelo caminho certo. Eu coloco a minha vida nas suas mãos e Deus vai te guiar pelo caminho certo. E toda barreira do inimigo, sabe, todo laço do inimigo não prevalecerá contra a sua vida. E aqui também, meus amados queridos irmãos, do Salmo 91, eu quero também deixar essa palavra aqui, que diz: a seta que voe de dia, a seta que voe de dia. Meus amados queridos irmãos, a Bíblia fala que existe uma seta, e essa seta, o propósito dessa seta, né? O propósito dessa seta aqui é atingir. Atingir. Essa seta aqui tem um alvo. Não é seta cega, né? Que, tipo assim, é seta que não tem um alvo. Essa seta aqui, que voa de dia, tem um alvo, tem uma direção. Tem uma direção, né? Mas quando você confia no Senhor e faz de Deus o seu escudo, né? Mesmo que a flecha venha em sua direção sem você saber, o Senhor te protegerá. O Senhor te protegerá. Por isso, meus amados queridos irmãos, né? Por isso, meus amados queridos irmãos, que é importante nós entregar nossa vida ao Senhor e não viver nesse mundo sem a proteção de Deus. Não arrisca não viver uma vida sem a proteção de Deus. Muitos estão sendo atingidos pelo mal porque está sem a proteção de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre o revestimento, se revestir de toda a armadura de Deus,
para que possa ficar firme contra a estatuta cilada do inimigo. Então nós precisamos, meus amados queridos irmãos, né, da proteção de Deus. Só Deus para nos proteger do mal que está operando nesse mundo, meus irmãos. Não brinca com a coisa, não brinca com a coisa séria. Não brinca. Não brinca. Você vê aí, ó, o que vem acontecendo no mundo. Você vê aí o que vem acontecendo com as pessoas. Você vê aí. Imagine só. Então, o que nós vê acontecendo no mundo, não fica imaginando se isso pode acontecer algum dia com a nossa vida. E se não aconteceu, levanta sua mãozinha para o céu. Levanta sua mão para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Mas não significa que nós não estamos a sujeito de passar alguma coisa igual àqueles outros. Nós precisamos mais confiar em Deus. Confiar em Deus. Simplesmente, meus irmãos, que nós não somos imortais. Nós não somos imortais, né? Nós somos pessoas mortais. Então, por isso que nós devemos buscar a proteção de Deus. A proteção de Deus. O mal está aí no mundo, o mal está aí operando, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse que resta pouco tempo para ele agir. Então, meus amados queridos irmãos, busca sempre colocar a tua vida na mão de Deus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora da partida, mas coloca a sua vida na mão de Deus. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é a minha oração, a oração de agradecimento. Aí depois eu coloco a minha vida na mão de Deus, pedindo proteção a Deus e a minha família também. Eu tenho que pensar na minha família. Se eles não oram, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que pedir por eles a Deus, né? E aí Deus vai proteger, assim como Ele me protege. Então, você também não pode só pensar em você, não. Você tem que pensar nos seus. Você tem que pensar na sua família. Você tem que pensar nos seus parentes. Porque o mal que você não quer para a sua vida, você não pode também querer o mal para a vida de outra pessoa. E simplesmente pessoas, né, que faz parte da sua vida. Então nós devemos orar, né, para que Deus venha proteger a nossa vida e venha proteger a nossa família, os nossos parentes, até pedir a Deus para proteger os nossos amigos, colegas, as pessoas que nós conhecemos. Até porque eles são inocentes, né? Eles são inocentes do que o mal ele pode fazer. Nós não pode desafiar o mal. Nós não pode pensar que o mal não será capaz de fazer isso, de fazer aquilo. Nós não pode duvidar. Nós não pode duvidar. O inimigo não tem nada, o inimigo não tem nada a perder. O mal não tem nada a perder. Ele já está condenado. O diabo, Satanás, não tem nada a perder. Ele já está condenado. Então, como nós sabemos que o inimigo não tem nada a perder e ele desceu com fúria para destruir a humanidade, então nós temos que sempre estar em alerta, meus irmãos. Sempre em alerta. E estar em oração. Oração constantemente. Jesus, ele diz que nós devemos orar sem desanimar. Orar sem desanimar. Então nós temos que ter o propósito de estar sempre orando, sem cessar, sem desanimar, né? Porque a nossa guerra, meus amados queridos irmãos, é constante. A nossa guerra é constante. Amém? Aqui no versículo 6 vai dizer aqui, e nem da peste que anda na escuridão. Aqui tem uma peste que anda na escuridão, né? Aqui trabalha um espírito maligno na escuridão. E qual é o propósito desse espírito maligno? É ficar na escuridão
É porque ele gosta de escuro? Não. Esse espírito maligno, ele atrai pessoa para o escuro, para as trevas, para a maldade. Quantas pessoas já foi atraído pelo esse espírito maligno, né? Para a escuridão, para as trevas, para a maldade. Então, por isso que nós devemos, né, sempre estar buscando a proteção do Senhor, para que Deus venha nos livrar, né, dessa peste que anda na escuridão, dessa peste. E nós sabemos o que é peste, meus irmãos. Nós sabemos o que é peste. O que é peste? Peste é doença. Peste é doença, né? E quantas pessoas, eu quero já aqui falar aqui, quantas pessoas que dormem à noite tão saudável, né? Tão boa de saúde e quando acorda, acorda doente. Acorda doente. Quantas pessoas? Quantas pessoas que dormem são, que dormem, sabe, boa de saúde e quando acorda, acorda doente. Acorda com problema de saúde. Problema esse que nós nem sabemos de onde veio esse problema, de onde veio. É porque muitas coisas acontecem na noite. Sabe que tem pessoas que vai para a encruzilhada, para a encruzilhada meia-noite entregar trabalho para as forças espiritual do mal agir na vida daqueles que eles estão apresentando ali. Aí tem pessoa que tá bem do nada já começa a ficar mal. Do nada já começa a ficar mal. Tem pessoas, né, que não gosta, né, da pessoa, que não gosta de fulano, que oferece ali, oferece oferenda para as forças espiritual do mal, para que as forças espiritual do mal venham agir na vida da pessoa para destruir. E sabe que muitos trabalhos são feitos meia-noite. E meia-noite nós estamos dormindo. Tem pessoas que meia-noite está em oração, está orando, está buscando a Deus. Mas quantas pessoas estão dormindo, né? E nesse período da noite, nessa escuridão, né? É onde o mal começa a operar, o mal começa a trabalhar, começa a agir de acordo com aquilo que ele tem recebido para fazer. Então, meus amados queridos irmãos, você deve buscar a proteção de Deus. Você não pode dormir sem orar. Orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Você não sabe a importância de você orar antes de dormir. De colocar a sua vida na mão de Deus, a sua casa. Você não sabe. Começa a orar. Se você não tem um costume antes de dormir, né? Você não tem um costume de orar antes de dormir, começa a orar. Começa a orar. Então vamos lá. O que diz aqui no versículo 6? E nem a mortandade que assole ao meio-dia. Acredita, meus irmãos, que tem um espírito da mortandade que assola o meio-dia? Ele, ele, ele só age nesse horário. Por isso que a Bíblia fala, né? Nem a mortandade que assola o meio-dia. O inimigo ele tem esse propósito, meio-dia, de assolar. Sabe que muitos trabalhos são oferecidos nesse horário do meio-dia para as forças espiritual agir e simplesmente esse espírito da morte. Então, para você ver que no Salmo 91 vai falar de cada espécie, né, de espírito que trabalha com essas coisas ruins, com essas coisas ruins. Então, cada um trabalha
de uma forma, cada um trabalha com a área. A seta, existe um espírito da seta, existe um espírito que arma laço, existe o espírito da pestilência, da doença, existe o espírito que trabalha na escuridão, existe também um espírito chamado mortandade, que é morte, que ele assola, ele está ali para destruir. Ele vem da profundeza do inferno para destruir. E ele não vem para brincar, não. Ele vem mesmo na missão para destruir. Para destruir. Então, muitas oferendas são entregues nesse horário. No horário do meio-dia, para o mal, esse mal aqui, esse terrível espírito, agir. Agir. Aí você vê muitos acidentes nesse horário do meio-dia. Muitas coisas ruins acontecendo. E aí, tem pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, fica assustado. Aí fica, falando com Deus: Deus, como pode o Senhor deixar isso acontecer? Nós temos que buscar a proteção de Deus. Temos que buscar a proteção de Deus. Temos que buscar. Aí, meus amados queridos, aqueles que buscam a proteção de Deus, no versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, quem busca a proteção de Deus, que está sobre a proteção de Deus, que estão debaixo das asas do Senhor, na sombra do Onipotente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não será atingido. Então, muitas pessoas nesse mundo afora é atingido por esses espíritos que agem de várias maneiras. Tem pessoa que passa pelo médico, que vai ali fazer um exame para saber o que tem. E aí o médico diz assim: você não tem nada, tá tudo ok. Mas quando a pessoa deixa o hospital, deixa o local que foi ali fazer o teste para saber se tem alguma coisa, algum problema de saúde, quando a pessoa deixa o hospital, começa a aparecer muitas coisas. Aí a pessoa não sabe, de onde essas coisas vêm. E aí é onde, se a pessoa não conhecer a palavra, é onde a pessoa é enganada. Então, por isso que a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus, Porque se passar pelo médico e o médico dizer que não tem nada e a pessoa sabe que está acontecendo um bocado de coisa na sua saúde, então a pessoa tem que começar a buscar a libertação, orar a Deus para que essa maldição, esse mal venha cair por terra. Venha cair por terra. Aí pode ter alguém aqui na live e pode pensar: mas como eu posso vencer isso? A Bíblia fala que certa força espiritual do mal é expulso por jejum e oração. Certa legião é expulso por jejum e oração. O que vai nos ajudar, combater essas coisas maus, essas coisas ruins, que agem sem nós ver? É a oração. A Bíblia fala que nós devemos o quê? Como nós vencemos, como nós expulsamos o mal da nossa vida, do nosso caminho. Como nós vencemos eles? É com jejum e oração. Sem o jejum, sem a oração, você não tem como vencer, você não tem como derrotar o inimigo. Então você precisa, eu preciso, ter esse propósito no coração. Ter esse propósito, tá bom? Se você não tem um costume de jejuar, de orar, é importante. Tira um dia para jejuar, Mesmo que você jejum assim, você jejuma de manhã até o horário do meio-dia. Se você for jejuar da parte da tarde até para aproximadamente ali à noite,
Você tem que falar com Deus: Senhor, eu vou estar sacrificando isso, eu vou estar deixando isso para esse propósito, para esse objetivo. E você vai abrir o seu jejum. O seu jejum. Se você fazer um jejum para Deus, você não pode quebrar. Se você quebrar, vai ter muitas complicações na sua vida, vai ter muitos problemas na sua vida. Porque, como tem um ditado, que nós não podemos, né, mexer lá na casa na casa de abelha, né, sem, é, sem a proteção, né? Porque se as abelhas vier as abelhas atacar, se a pessoa não tiver proteção, não sei não se a pessoa consegue sobreviver não, né? Então é a mesma coisa. Se você for fazer um propósito com Deus para combater o mal no mundo espiritual, você tem que fazer esse propósito para fazer ele valer. Você tem que fazer esse propósito valer. Você não pode quebrar. Tem muitas pessoas que fazem propósito com Deus para combater espírito das trevas no mundo espiritual e quebra propósito e se complica. E se complica. Não estou falando isso para você ter medo. Eu estou falando para você vigiar quando você for fazer uma campanha com Deus, quando você for fazer um propósito. Você, por exemplo, você faz um propósito com Deus. Vou fazer um jejum para que esse mal que está agindo em tal área da minha vida venha cair por terra. Aí você começa a jejuar. Ali já se trava uma batalha no mundo espiritual a partir de quando você inicia o seu jejum. Mas a partir de quando você quebra e não cumpre o seu jejum, você deixa o mal furioso e ele vai vir com tudo. Ele vai vir com tudo. E aí eu não sei se você vai suportar a fúria do inimigo, não. Então, se você for fazer um propósito com o Senhor, né, você deve cumprir. Quando Jesus ele foi para o deserto, ele estava lá fazendo um propósito com Deus. Ele estava fazendo um propósito, ele estava se fortalecendo espiritualmente para a missão que o Pai tem dado a ele, né? E quando ele já estava já entregando o propósito de jejum e de oração que ele estava fazendo no deserto, o inimigo apareceu. Antes de ele cumprir o propósito, o inimigo apareceu, atentando ele. O propósito do inimigo era fazer que Jesus quebrasse a campanha, não conseguisse, né, cumprir o voto dele. Mas Jesus resistiu à tentação do inimigo. Foi o que Jesus disse? Quando o inimigo falou assim, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, nem de pão viverá o homem. Então o inimigo continuou atentando Jesus. Ele atentou a primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, ele persistiu querendo que Jesus quebrasse o propósito. Mas Jesus resistiu ao mal. Jesus resistiu ao mal. Jesus resistiu à tentação naquele momento. E Jesus venceu. Jesus venceu o inimigo no deserto. Sem comer, sem beber, né? Com o corpo fraco. E Jesus venceu. Então, meus amados queridos irmãos, o inimigo ele vai vir para nos atentar nesse período de propósito. Mas cabe nós, sabe? Cabe nós ser forte e nós resistir essas tentações para que o propósito passe a valer. Amém? Passa a valer. Então, meus amados queridos irmãos, como diz aqui, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Olha o que a Bíblia fala, no versículo 10. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Meus amados queridos irmãos, o que me faz refletir com esse versículo, com essa passagem e com esse versículo? Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando você entrega sua casa ao Senhor à noite para você dormir, você confia que o Senhor está guardando a sua casa?
que o Senhor está protegendo a sua casa? Porque está escrito que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. À tua tenda. Como você enxerga essa palavra? Como você entende essa palavra? Qual é o seu ponto de vista dessa palavra? Porque a Bíblia diz aqui que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Nenhum mal chegará à tua casa. Quando você sai de casa para resolver alguma coisa na rua, para ir para o seu trabalho, você confia a sua casa na mão de Deus? Você confia a sua casa na mão de Deus? Ou você é uma pessoa que não confia e vai para o seu trabalho preocupado, que vai resolver alguma coisa na rua preocupado, com medo de alguém invadir a sua casa, com medo de alguém roubar alguma coisa seu, levar alguma coisa sua? Você é uma pessoa que confia em Deus? É uma pessoa que duvida da proteção do Senhor na sua casa? Então, essa é a pergunta que eu faço. Você precisa confiar em Deus, porque está escrito e Deus cumpre a sua palavra. Deus, ele vela pela sua palavra. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Nenhum mal chegará à minha tenda. Porque a Bíblia fala, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos. Deus, ele vai te guardar quando você sair e quando você retornar. E ele também guardará a tua casa, a tua casa, o teu lar. E quem vai guardar a tua casa não é segurança não, né? Não é os vizinhos não. Não é as câmeras. As câmeras é boa, né, para pegar imagem, para saber o que está acontecendo, tudo, né? Mas só Deus pode impedir, né, a ação do inimigo, seja físico ou seja espiritual. O inimigo, ele pode vir até com aquela intenção de entrar na sua casa, mas logo Deus desvia a atenção dele, logo Deus dá logo um branco na mente dele, que ele não consegue nem enxergar a sua casa. Sabe por quê? Porque tem anjo ali protegendo. Tem anjo protegendo. E o que me fez refletir agora, meus amados queridos irmãos, quando eu citei isso, foi quando os dois anjos foi na casa de Ló para tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegou lá, eles se hospedaram na casa de Ló, e aí os moradores de Sodoma e Gomorra foi na casa de Ló, querendo que Ló colocasse aqueles dois homens para fora de casa. Só que a Bíblia fala que os anjos do Senhor saiu para o lado de fora e cegou aqueles homens. Aqueles homens já não via nem mais a casa de Ló, nem enxergava mais, né, a porta da casa de Ló. Não enxergava nem mais a porta, nem a entrada, né, nem a entrada da casa de Ló. E os anjos pegou Ló, pegou a família de Ló e tirou logo de Sodoma e Gomorra. Depois que Ló saiu de lá, veio a repentina destruição, veio o juízo, o julgamento de Deus para aquela cidade. Então, meus amados queridos irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Tem anjo guardando a nossa casa. Tem anjo guardando, né? Se até hoje nenhum mal aconteceu na sua casa, é porque o Senhor está protegendo a tua casa. É prova que o Senhor está protegendo a sua casa. E não é porque Deus está protegendo a sua casa que você vai deixar lá a porta da sua casa aberta, ou a chave lá na porta para falar, para ver se é verdade ou não. Não faça isso.
Isso aí é loucura. A Bíblia fala: não atentará ao Senhor teu Deus. Né? Então, você não vai fazer isso, né? Ah, se Deus está protegendo a minha casa mesmo, eu vou deixar a chave na minha porta para ver se alguém entra. Ah, se Deus está protegendo a minha casa mesmo, então eu vou deixar a porta da minha casa aberta para ver se alguém entra. Não faça isso. A Bíblia fala: não atentará ao Senhor teu Deus. Então você não vai atentar a Deus, né? Você vai fechar certinho a sua casa, você vai levar a chave, mas você vai confiar em Deus. Você vai confiar em Deus. Você vai confiar em Deus. Amém? Você precisa confiar no Senhor. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Aí também diz aqui, e logo eu vou para a oração dessa noite. Aí diz aqui: e ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará no leão e a espírito, calcarás o pé do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha que palavra muito forte que diz: pois que tão encarecidamente me amou. Você ama a Deus? Você é uma pessoa que ama a Deus? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, né, deixa o seu amém aqui nos comentários. Ou deixe uma palavra: eu amo o Senhor. Porque a Bíblia fala aqui, ó: pois que tão encarecidamente me amou. Aí fala: também eu livrarei, puloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Você acredita nas suas orações? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Você acredita nas suas orações? Você acredita que Deus está ouvindo as suas orações? Ou você tem dúvida? Você é uma pessoa que tem dúvida das suas orações? Você é uma pessoa que você não acredita que Deus está ouvindo a sua oração? Porque a Bíblia fala aqui no Salmo 91, no versículo 15: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Você acredita que na hora de angústia, ou quando você estiver angustiado, o Senhor estará contigo? Eu digo por mim: quantas vezes eu me encontrei angustiado e Deus tirou a angústia de mim. A Bíblia fala, né, que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice. A Bíblia fala, né, que o anjo do Senhor desceu até onde Jesus estava e consolou ele. Você acredita que quando você está angustiado, Deus ele vem te consolar? O Senhor te consola através do Espírito Santo? Quantas vezes eu tenho me encontrado triste e o anjo do Senhor tem me consolado, o Espírito Santo do Senhor tem me consolado. Quantas vezes nós encontramos, gente, pessoas pela aí angustiadas? Quantas vezes? Quantas vezes nós temos encontrado pessoas angustiadas, mas sem ser consolado? Nós só recebemos a consolação na presença de Deus. Por isso que quando uma pessoa falece, o que nós dizemos para a família? Que o Senhor conforta, que o Senhor consola, né? Porque são pessoas que estão angustiadas por causa da perda. Quando alguém que você conhece falece, você ora a Deus para que venha consolar essas pessoas que tiveram a perda. Você ora a Deus para que Deus venha confortar, porque isso é importante, meus irmãos. Porque hoje
aquela pessoa pode estar passando pelo mar da tristeza, da angústia, mas amanhã nós também pode se encontrar nesse mar da tristeza e da angústia. E só Deus para nos consolar nessa hora. Só Deus para nos consolar. Então por isso que nós devemos orar por essas pessoas. Devemos orar. Devemos orar. E a palavra do Senhor diz aqui, meus amados queridos irmãos: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dia. Você sabe que é abundância? Quando fala de abundância, você já lembra logo de quê? De muitas coisas. Exatamente. De muitas coisas boas na sua vida. De muitas coisas boas. Sabe quem foi que recebeu essa abundância do Senhor? Sabe quem foi que recebeu, uma vida abundante? Foi Jó. Quando Jó perdeu tudo e ficou sem nada, mas confiou no Senhor. Depois o Senhor mudou a sorte de Jó, restituiu o que Jó tinha perdido e deu em dobro. Ou seja, o Senhor deu uma vida abundante a Jó. Uma vida abundante. Deus transformou os dias de Jó. Deus fez que Jó, ele passasse os seus dias de vida aqui na terra, com abundância do Senhor, uma vida abundante. Deus abençoou Jó. E isso é o que, por muitas das vezes, nós queremos, nós almejamos, nós desejamos a ter uma vida abundante. E Jesus mesmo disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Você acredita na vida que Jesus trouxe? É a vida abundante? Então coloca a tua vida na mão do Senhor. Confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Vamos orar, meus amados queridos irmãos, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você ore comigo. Só levanta as suas mãos para o céu, de onde você está acompanhando essa transmissão, e agradeça o Senhor. Pai, nesse momento ora o Senhor. Ora o Senhor. E eu juntamente com essas pessoas, Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe. A sua bênção é importante na nossa vida, Pai. Nos abençoa, Senhor. Dá a nós a sua bênção. Abençoa teus filhos, as tuas filhas, teus servos, as tuas servas. Abençoa cada um de nós, Senhor. Oramos ao Senhor, Pai. Dá uma noite abençoada de sono. Que essa pessoa possa dormir em tranquilidade, em paz, em segurança. Que o Senhor dá um novo amanhecer para essa pessoa, cheio de saúde, meu Deus. E que o Senhor venha guiar os passos dessa pessoa. Que o Senhor venha livrar essa pessoa do terror noturno. Que o Senhor venha livrar essa pessoa, Senhor, meu Deus, de todo pesadelo, quando essa pessoa estiver dormindo, de toda a insônia. Que ela possa ter a melhor noite de sono, Pai. Oh Deus, abençoa essa pessoa agora. Abençoa a cama dessa pessoa. A cama que essa pessoa reposa. Abençoa, Senhor, o travesseiro. Essa pessoa coloca a sua cabeça para descansar. Abençoa o travesseiro dessa pessoa. E se porventura tiver alguma maldição sobre o travesseiro, sobre a cama dessa pessoa, que a maldição venha a ser quebrada nessa noite. E que a cama dessa pessoa venha a ser abençoada agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, consagramos nessa noite a nossa casa ao Senhor. E pedimos, Pai, acampa os seus anjos em volta da nossa casa. Porque, Senhor,
nós precisamos. Porque nós sabemos que o mal está fora. O mal está fora e o mal quer entrar. Mas o Senhor é o dono da nossa casa, é o dono da nossa vida. E eu sei que o Senhor não permitirá que o mal entre. Porque o teu Espírito Santo, Senhor, o teu Espírito Santo já faz morada. O teu Espírito Santo já habita em nossa vida e também no nosso lar. E por isso que nós santificamos a nossa casa nessa noite. E desde já, Senhor, te agradecemos pelo mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa tarde e por essa noite. Agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelo café da manhã, pelo almoço. Te agradecemos, Pai, meu Deus, pelo alimento, pelo sustento. Te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, pela nossa saúde. Agradecemos pela paz, pela alegria que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado durante esse dia. O mal que o Senhor tem pedido, Senhor, de acontecer com a nossa vida. Senhor, eu te agradeço. Agradeço, Senhor, pela minha família, Pai. Por todos eles estiver vivo. Por todos eles, Pai, estiver vivo. Eu agradeço, Senhor, pelos meus parentes, Pai. Eu agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade, eu oro pelas pessoas que eu conheço, Pai. Eu oro pelas pessoas que eu conheço. E peço que o Senhor venha abençoar todos eles, Pai, e livrar de todo o perigo do mal. Abençoa também o teu povo da zona rural. Abençoa a sua igreja lá. Abençoa o teu servo, Senhor, o pastor Vanderlei. Abençoa a esposa dele, Senhor, a missionária. Abençoa, Senhor, a equipe de obreiro da sua casa. Abençoa os membros. Abençoa todos, Pai. Todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a sua igreja, Senhor, em forma geral. Abençoa, Senhor, essa nação. Abençoa o teu povo. Abençoa Jerusalém. Abençoa os moradores de Jerusalém, os moradores da Palestina. Senhor, abençoa, Senhor, aquela região, aquele país, o Oriente Médio. Senhor, abençoa, Senhor, aquele lugar. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa rica oportunidade de ser um instrumento nessa noite na mão do Senhor e pela revelação da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach, e você que crê, diga amém. Glória a Deus. Meus amados queridos irmãos, que Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço e até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Amém? Deus abençoe.